pessoal, tudo bem? Olha só, hoje a gente vai falar sobre velocidade média e velocidade escalar média no contexto de movimento em 2 ou 3 dimensões. Então, a mesma ideia que a gente, as definições, né, que a gente fez de velocidade, de aceleração para uma dimensão, ele continua valendo para 2 ou 3 dimensões. A questão é que agora a gente vai tratar as diferentes dimensões do espaço, né, a partir da notação vetorial. A gente vai tratar com vetores, né? Então, assim, quando a gente fala de velocidade, a gente está falando de um deslocamento por um certo tempo. Então, a gente vai ter um deslocamento que agora a gente vai tratar ele de forma vetorial, porque é um deslocamento bidimensional. Esse deslocamento dividido por tempo é a velocidade. Só que olha só, esse deslocamento, a gente viu na aula passada que o deslocamento pode ser visto como o deslocamento em x na direção de y, o deslocamento em y na direção de j e o ΔZ na direção de k. Então, as componentes podem ser vistas de forma independentes. Então, esse ΔT que está dividindo todos os termos, ele pode ser visto como dividindo cada um dos termos, ou seja, o vetor velocidade média ele é igual à velocidade média em x na direção de y, a velocidade média em y na direção de j e a velocidade média em z na direção de k. Então, olha só, a gente vai tratar o movimento em cada uma das direções de forma independente. Então, a gente não tem intercorrelação entre as componentes, a gente trabalha cada uma delas como um problema separado. Então, olha só, a gente tem uma velocidade média em x, em y e em z. E essas são as componentes do vetor velocidade média. A gente também pode usar a notação algébrica, que é essa daqui, que a gente põe um vetor igual e abre parênteses e separa as componentes por vírgula. Então, aqui a componente x, vírgula, componente y, vírgula, componente z. Também é possível descrever a velocidade, o vetor velocidade dessa forma. É uma notação válida. Então, veja só, vamos ver um exemplo. Veja esse deslocamento aqui, A gente tem um deslocamento em 2 dimensões, que é dado nesse gráfico aqui, a gente vê, em x ele deslocou 12 metros, em y ele deslocou 3 metros. Nota que ele deslocou 12 para a direita e 3 para cima por causa dos sinais positivos, que indicam o sentido positivo dos eixos coordenados, respectivamente. O tempo que ele demorou foi 2 segundos, então a velocidade média ela vai ser, pega cada uma das componentes e divide por 2. Então a velocidade média em x foi 6 metros por segundo, enquanto que a velocidade média em y foi 1,5, porque é 3 dividido por 2. Então a gente tem aqui, aqui a gente descreve o deslocamento, certo? Agora, para a gente descrever o vetor velocidade, ele sempre... velocidade instantânea, né? A gente vai tratar o mesmo processo, a mesma compreensão do sistema, só que no limite em que o ΔT tende a zero. Então, aquelas variações, né? Elas se tornam derivadas. Então, quando a gente quer saber a velocidade instantânea, ao invés de deltas, a gente tem derivadas, né? A gente tem diferenciais, né? Então, o diferencial de deslocamento em R, né? o diferencial do vetor R, ou seja, o diferencial de deslocamento, dividido pelo diferencial de tempo. Então, de novo, a gente vai ter componente a componente, porque a derivada da soma é a soma das derivadas, então a regra se aplica, né? Cada uma das componentes tem a sua velocidade. Então, velocidade instantânea em x, em y e em z. Então, a gente pode ver que as componentes, né, separadas, a gente vai ter o Vx, o Vy e o Vz. E na notação algébrica é simplesmente isso aqui, A derivada em x, que é o Vx, a derivada em y, que é o Vy, e a derivada em z, que é o Vz. Aliás, a derivada de x em t, a derivada de y em t e a derivada de z em t, né? Então, é sempre variação no tempo, a variável de derivação é o tempo aqui. E quando a gente fala tem um deslocamento, tem uma velocidade, a direção desse vetor velocidade, olha só, eu vou voltar aqui para o gráfico, aqui, opa, um a mais.
2 a mais. Então a gente tem essa trajetória, ele faz esse deslocamento. Estão vendo aqui nesse ponto 1 aqui? Ele tem uma reta que é tangente àquele ponto. Ela só encosta e tem a mesma inclinação da curva naquele ponto, é a mesma derivada naquele ponto. Então você vê, a velocidade é a derivada da função posição, deslocamento no ponto. Então o vetor velocidade, que é a derivada, ele vai ter exatamente a direção da tangente. Então olha lá, ó, vocês estão gravaram esse gráfico de posição aqui, ó. Agora a gente vai lá no de velocidade. E olha só, na posição 1, a reta tangente, o vetor velocidade, ele tem exatamente a inclinação da reta tangente, né? Na verdade, vem da própria definição de velocidade, que é a taxa de variação, e a taxa de variação da posição naquele instante de tempo. E a tangente também é a taxa de variação da posição naquele instante de tempo. Então, os dois têm o mesmo conceito, né? Eles vão ter a mesma direção. Então, a componente x e a componente y formam o vetor v. Beleza? Então, vejam que a gente está falando do problema em 2 e 3 dimensões, mas é exatamente a mesma coisa que a gente estava vendo em uma dimensão, só que a partir de agora a gente trata os eixos coordenados de forma independente. O movimento em x ele é independente do movimento em y. Então, a gente vai tratar eles de forma separada. Agora, esse teste aqui, só para a gente ver esse conhecimento, né? Testar, ver se vocês entenderam qual é que é a ideia. Vamos fazer esse teste aqui juntos. A figura, ela mostra uma trajetória que ela é circular e é descrita por uma partícula. E se a velocidade da partícula em um certo instante, olha só, a velocidade da partícula em um certo instante, ela é 2 em i e menos 2 em j. Olha só. Aqui é o x, aqui é o y. Como é que é o vetor velocidade? Vamos desenhar ele aqui na origem do sistema de coordenadas. Lembra que o vetor não importa onde a gente desenha. Ele é 2 em i e menos 2 em j. Então, ó, a gente tem 1, 2 em i e menos 1, menos 2 em j. Então, ó, o j é esse cara aqui, ó. O menos 2j é esse cara aqui, ó. Menos 2j. É esse cara aqui, ó. E o 2 em i, ó, o i é esse cara aqui. Aqui tem o i e aqui tem o j, né? Então, o 2i é esse cara aqui, ó. 2i. Esses dois vetores, eles são as decomposições desse vetor aqui, ó. A gente fecha um paralelogramo, né? Um retângulo, na verdade. E a gente tem esse vetor aqui, ó. Esse daqui é o vetor v, que é 2 metros por segundo em i e menos 2 metros por segundo na direção de j. Então é esse vetor com essa inclinação. Quando a gente olha para aquele desenho ali, ó, bom, ó, bem certinho o canetão, ó, a gente pode colocar ele aqui, porque é tangente. Aqui não é tangente, nenhum outro lugar é tangente, aqui também é. Só que aqui tem que tomar dois cuidados. Em primeiro lugar, ele está apontando para baixo aqui em um sentido, né, em um movimento no sentido horário. E ele vai estar apontando nessa direção aqui se o movimento for no sentido anti-horário. Então olha só quais são. Em quantos quadrantes a partícula está movendo nesse instante se o movimento na letra A for no sentido horário. Então no sentido horário a gente tem o vetor apontando para cá, ó. Então é exatamente nesse ponto aqui, ó. Né? 45 graus aqui, ele vai estar apontando nessa direção que é tangente. Agora, se for no sentido anti-horário, aí a gente tem ele aqui, ó, apontando nessa direção para baixo. Tangente é exatamente a esse ponto, nenhum outro. Viram? Então, existem duas possibilidades de o movimento dessa partícula circular, em um movimento circular, ter esse vetor velocidade. Né? Uma delas é em sentido horário, ter esse vetor aqui, e outra delas no sentido anti-horário, ter esse vetor aqui. Então, notem que o vetor, não importa onde a gente desenhe, ele sempre vai ser o mesmo vetor, né?
Agora a gente vai ver um exemplo que é uma continuidade do exemplo que a gente teve na aula passada, né, da posição, do deslocamento de um coelho. Olha só o que o problema nos diz. Ele nos diz o seguinte, ó, a velocidade bidimensional de um coelho. Ele pede para a gente determinar a velocidade v do coelho do exemplo da última aula no instante t igual a 15 segundos. Então a gente vai lembrar que as posições do coelho são dadas por esses valores ali, ó. Então a gente tem que a posição x, ela é uma função do tempo, né? Um x, uma função do tempo, que ele é menos 0,31 t ao quadrado, mais 7,2t, mais 28. E depois a posição y também é uma função do tempo. E aí a gente tem 0,22t ao quadrado, menos 9,1t, mais 30. E aí a gente tem as duas posições. Bom, afinal de contas, o coelho está se movendo, né? Então, diferentes instantes de tempo, ele vai ter diferentes posições. A ideia-chave é a gente calcular as derivadas das componentes. Porque a gente vai lembrar, vamos fazer aqui ó, contra caneta, que a velocidade, né, para qualquer instante de tempo, ele vai ser em duas dimensões, é a derivada em x do x de t, na direção de y. Então, olha só, a gente vai aplicar a derivada sobre esse x de t aqui. E aí depois a gente vai aplicar a mesma derivada. Aliás, nossa, aqui é o em t, né? Derivada no tempo, errei. Então, a mesma derivada, só que no tempo aqui. E aqui a gente vai pôr o y de t. Então, a gente vai derivar essa segunda função aqui. A gente vai ter a componente y, né? A componente vertical da velocidade. A gente pode fazer essas derivadas, é bem simples, na verdade, ó. Esse daqui vai ser o Vx, nosso Vx. O nosso Vx, ele vai ser uma função do tempo dada pela derivada disso aqui, ó. Como é que a gente deriva polinômio? A gente vai descer o expoente aqui, então a gente vai fazer menos 0,31 vezes 2. Então, menos 0,62. E o t aqui, ele tinha o expoente 2, ele vai diminuir o expoente, vai ficar com o expoente 1. T igual a 1, né? T elevado a 1. Aí depois, o segundo termo aqui, ó, a gente deriva, quando eu só tenho t aqui, t na 1, né? Então, 7,2 vezes 1 é o 7,2. O t na 1 fica t na 0. Então, o t na 0, ele pode sumir, porque afinal de contas, t na 0 é 1, né? Então, a gente pode apagar aqui. E depois, a derivada de uma constante, 28, é 0. Então, a gente tem simplesmente menos 0,62t mais 7,2. E essa é a função da componente x, é a velocidade em x, né? Depois a gente vai ver em t igual a 15 segundos. É só colocar 15 aqui e a gente vai ter o valor da velocidade no tempo igual a 15 segundos. Aí eu não tenho calculadora, mas eu tenho anotado o valor aqui. Vamos continuar vendo qual é a velocidade em y. Olha, essa derivada é a componente y da velocidade. Então, olha só, a gente vai pegar o vy de t aqui, assim, e aí a gente vai fazer a derivada dessa função aqui, ó. 0,22 vezes 2 é 0,44. E o t na 2 fica t na 1, ou seja, somente t. Aí depois a gente vai fazer mais, aliás, menos 9,1 vezes 1 t na 0. Então é menos 9,1. E 30, derivada é 0. Aí depois a gente vai colocar no tempo t igual a 15 segundos. E a gente vai ver qual é a velocidade em 15 segundos, né? A velocidade vetorial. Então a conta já está toda aqui, ó. Essa derivada que eu fiz, tá aqui, ó, menos 0,62 em t, é vezes t mais 7,2. 0,44t menos 9,1. Né? Aí agora, no tempo t igual a 15, né?
a gente vai multiplicar aqui menos 0,62 por 15 e somar com 7,2, a gente vai ter menos 2,5. A gente vai ter menos 2,5 metros por segundo na direção de I. E aí faz a mesma coisa com o Y, ó. Coloca 15 aqui, a gente vai ficar com também menos 2,5 metros por segundo na direção de J. Você vê que cada uma das componentes do vetor velocidade é uma velocidade. Então, a gente vai ter que pôr unidades de velocidade, tá? Além disso, a gente pode ver qual é a intensidade e qual é a direção desse vetor, né? Então, se a gente tirar o módulo desse vetor, como é que a gente tira o módulo de um vetor? Bem, eu vou fazer aqui só um rascunho aqui em cima, para lembrar que o módulo de um vetor a gente vai fazer tirando a raiz quadrada do Vx ao quadrado mais o Vy ao quadrado. Se ele tiver em três dimensões, a gente vai pôr o Vz ao quadrado aqui também. Só que no caso, é um movimento bidimensional, esse cara aqui é igual a zero, né? Por outro lado, também, para a gente definir o ângulo que o vetor está fazendo no plano bidimensional, a gente define o ângulo θ somente no plano bidimensional. Em três dimensões é mais complicado, a gente tem que ter mais ângulos para poder descrever essa direção em três dimensões. Em duas dimensões, somente o ângulo θ, que é o ângulo que ele faz com o eixo x positivo, ele pode ser obtido pela tangente na menos 1 de y do Vy sobre o Vx. Né? Então, essas duas são as fórmulas que a gente usa para determinar o módulo e a direção. Eu até vou apagar aqui esse Vy, porque a gente não falou ainda sobre a direção de vetores em mais de duas dimensões, né? Então, olha só, o cálculo está aqui. A gente faz assim, ó, Vx mais Vy ao quadrado. Notem que os valores negativos, eles elevados ao quadrado, vão ficar positivo. E a gente sempre vai ter raiz de um número positivo, que é um número positivo. Então, a gente tem um módulo de 3,3 metros por segundo. E o ângulo, aqui ó, eu errei, eu coloquei y, mas é Vy e aqui é Vx. E aí o arco tangente de Vy por Vx vai dar menos 130 graus. Olha como é que fica esse desenho. Vocês lembram da trajetória da outra aula? A gente desenhou na aula passada? A gente desenhou essa trajetória. Num instante t igual a 15 segundos, o coelho está nessa posição aqui, porque a gente até definiu na aula passada. E o vetor velocidade, ele é menos 2,5 para a esquerda, né? Então, 2,5 para a esquerda em x e 2,5 para baixo em y. Então, ele vai ter um ângulo aqui, ó, de 130 graus. Não, é menos 2,1 para lá e 2,5 para baixo, tá menos 130 sim. Então, menos 130, ou a gente poderia ter visto aqui, ó, 180 menos 130, né? A gente teria aqui um ângulo de... desculpa, aqui a gente teria... Aqui 180 mais 50, aqui ficaria 150 mais 230 graus. Atrapalhei na conta. Aqui por fora, 230 graus. E aqui, menos 130 aqui, fecha os 360 da volta, né? Então, são duas formas de descrever a direção do vetor, a partir do eixo x positivo. Então, com isso, a gente encerra a nossa aula, né? Que a gente agora falou sobre... A gente já falou sobre deslocamento vetorial, sobre velocidade vetorial. Nosso próximo passo é falar sobre a aceleração vetorial, né? No contexto de aceleração média e de aceleração instantânea. Agora que vocês já estão pegando a ideia da coisa, tenho certeza que vai ficar fácil, barbadinho. Né? Então, com isso, a gente encerra a aula. Nota que a gente já está começando a ter uma matemática mais avançada, né? A gente consegue descrever problemas com mais precisão e a partir de agora a gente vai conseguir evoluir ainda mais nos nossos estudos de movimento, mecânica. Lembrando que no próximo capítulo a gente já parte até para descrever a dinâmica, as forças,
como é que elas geram esses movimentos. Se vocês ainda não se inscreveram no canal, inscreve agora, né? Já assina notificações, avalia a aula e continuamos estudando. Bons estudos, até a próxima. Forte abraço.